Abra subiu comigo em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1. Nos conta uma história muito conhecida da mulher samaritana. Quero ler aqui essa passagem. Capítulo 4, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Dos fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Diga comigo, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, diga comigo, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos no teu poder que nos opera. Nós cremos na manifestação de quem o Senhor é. Eu oro, Senhor Deus, para que nós possamos vivenciar a tua realidade nessa noite. Eu oro para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor possa visitar os teus filhos e filhas nessa hora. Que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam desfeitas, mas que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós. Eu oro para que o espírito de sabedoria e o espírito de revelação venha sobre nós nessa noite de uma forma tão poderosa, que nós possamos glorificar o teu santo nome. Pai, eu oro para que essa realidade que vem da tua presença se mova em nós, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu amo a forma como Deus se manifesta em relacionamentos e em encontros pontuais. No capítulo 3 de João, nós vemos Jesus trazendo revelações profundas a Nicodemos, onde Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. São duas coisas diferentes.
sabe? Muitas pessoas não conseguem ver o reino porque elas não nasceram de novo. E elas não podem entrar no reino se elas não nascerem da água e do Espírito. Mas no capítulo 4 de João, Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana. Ela tinha um encontro com Jesus, e- mas ela não sabia disso. Jesus sabia que ia ter um encontro com ela. A Bíblia diz que era necessário passar por esse lugar, por essa cidade, porque Jesus tinha marcado o encontro com ela. Ele sabia o que estava acontecendo na dimensão espiritual. E eu acho isso muito poderoso, porque ele começa a ter um encontro, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus ele transita entre um assunto natural, ele começa a falar sobre água, e aquela mulher começa a entender que aquilo que ele estava falando era de uma forma física, quando na verdade Jesus estava explicando algo sobrenatural, ele estava falando algo do reino espiritual. Há uma água que só ele podia dar. Sabe, eu quero já dar um ponto para você nessa noite, que Deus sempre quer apontar para nós em coisas naturais algo relativo ao espiritual. Nós vamos ser apontados, cada milagre no reino físico, cada coisa que Deus faz no reino natural, precisa apontar para uma característica de Deus no reino espiritual. Vocês estão comigo ou não? Precisa apontar para o reino de Deus naquilo espiritualmente falando. Esse é o objetivo dos milagres. Esse é o objetivo dos sinais. O objetivo dos sinais e maravilhas no reino físico não é para que nós fiquemos simplesmente viciados em ver mais e mais sinais, mas é para que nós possamos nos mover do natural e ir para o espiritual. Sabe, as pessoas deveriam perguntar para Jesus: Jesus, tu faz tantos milagres, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Me mostra a realidade das coisas. Então Deus sempre nos atrai e faz coisas extraordinariamente que parecem ser naturais, de forma milagrosa, mas isso deve apontar para as nossas vidas para conhecer mais de quem é Deus. Isso revela o caráter de Deus. Então Jesus estava conversando com essa mulher sobre essa água. Sabe, essa mulher, ela é uma mulher que veio de um ambiente no qual ela tinha o seu contato com os judeus, ela se sentia parte daquele grupo. E eu acho interessante isso, porque essa mulher conheceu o Jacó histórico, ela conheceu a história, ela sabia parte da história, assim como muitos irmãos conhecem o Jesus histórico, eles não conhecem o Jesus real. E esse é o problema, porque às vezes nós conhecemos o histórico, mas não conhecemos o Deus vivo. E às vezes conhecer o histórico pode nos impedir de conhecer o Deus vivo, o Deus que se move agora, o Deus que fala agora. Sabe, e essa mulher começa a trazer isso na conversa com Jesus, e Jesus começa a trazer a possibilidade da questão da água, daquele poço. Ele fala: irmã, quem beber dessa água, sabe, vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Essa mulher ainda não tinha entendido. Ela não tinha entendido o que Jesus estava dizendo. Nós vamos ver isso várias vezes na Bíblia, porque ela estava focada na sua necessidade. Bom, Jesus conhecia o histórico dela. Ela não, talvez nunca viu Jesus, mas Jesus conhecia o histórico dela. Nos mostra algumas coisas com relação a Deus. Eu quero que você entenda: Deus sabe quem você é, ele sabe a fase que você está passando, e mesmo assim Deus nem sempre vai trazer aquele pecado ou aquela fraqueza na sua vida como o centro da conversa. Vocês estão comigo ou não? Ele não vai focar no problema, ele não vai focar no que falta, o Senhor vai focar na onde aquilo que pode trazer para você uma solução. Sabe, Jesus não ficou focando nos 5 maridos que aquela mulher teve, e agora o que ela tinha não era dela, ou seja, ela não era uma mulher de boa fama, mas Jesus focou que se ela bebesse da água que ele estava a dar para ela nunca mais teria sede. Sabe, com certeza aquela mulher estava procurando em relacionamentos aquilo que ela só podia encontrar em Jesus. Aquilo que ela só podia encontrar no relacionamento com o Senhor. Alguns de nós estamos pedindo algo a Deus, mas a verdade é que nós precisamos de mais de Deus. Você acha que o seu problema é uma casa melhor, umas finanças melhores, é romper na vida, é isso ou aquilo, é ter sucesso? Quando o Senhor está falando: não, 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 negativo, o que você está buscando de fato, o que você está buscando é algo que se você encontra em mim, não é esse sucesso externo, sabe? Tem pessoas que pensam que se eles morarem numa casa melhor, o casamento deles vai melhorar, e negativo. Seu casamento não vai melhorar se você morar numa casa melhor, sabe? É porque o relacionamento que nós desenvolvemos no nosso dia a dia é algo que precisa ser transformado em nós. Da mesma forma, o que nós estamos buscando, de fato, que todo homem está buscando, nós encontramos no nosso relacionamento com Jesus. Quantos creem nisso, diga amém.
E essa mulher começa a falar sobre adoração, ela começa a querer ter um debate teológico com Jesus. Mas olha que interessante, Jesus começa a explicar para ela a realidade das coisas. Ele começa a explicar, de uma certa forma, que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, aquilo que aconteceu na Bíblia, na verdade, era uma sombra da realidade que se encontra na dimensão espiritual. Ele está dizendo para nós, ele fala: mulher, olha, tá chegando a hora, e já chegou, que nem nesse monte, nem no templo, vai acontecer adoração de verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Sabe, para o judeu, a adoração, o lugar de adoração, é tão importante quanto a adoração. Então, quando você ia orar naquela época, até para você orar, você precisava orar para que Deus ouvisse a sua oração. Olha que interessante isso. Você precisava voltar as suas mãos e você precisava voltar o seu rosto para o lugar do templo. Imagine, eu não estou em Jerusalém, então para eu orar ao Senhor, eu oro voltado para o lugar do templo. Por quê? Porque Deus vai me ouvir do seu templo. Deus vai me ouvir do seu santuário. Então nós entendemos que lugar de adoração é extremamente importante. E Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte: olha, vocês estão presos a lugar físico, mas tudo que Deus fez é uma sombra da realidade. Por quê? Porque Deus é espírito. E se nós queremos o adorar de fato, nós precisamos entrar na dimensão do espírito e adorar Deus na dimensão dele. É esse tipo de adoração que Deus procura. Jesus está nos contando algumas coisas aqui. Então ele está dizendo para nós que, se Deus é espírito, a forma de adorá-lo é entrar no reino espiritual. Nós precisamos saber como entrar nessa dimensão do espírito para encontrar com o Senhor lá. Quando você lê a palavra, estuda a palavra, você vai perceber que o homem, ele é composto de três partes. Todos nós somos compostos de três partes. Nós temos a nossa parte física, o nosso corpo, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito. Nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Sabe, você como cristão acredita em pelo menos duas dimensões. Os cientistas já chegaram à conclusão que tem pelo menos 26 dimensões, mas você como cristão, no mínimo, acredita que há pelo menos uma parte física e uma parte espiritual. Sim ou não? O mundo invisível, no qual nós não vemos sempre, mas que ele existe. Esse mundo invisível é o mundo onde há atuação de anjos e demônios. É um mundo que influencia pessoas. As pessoas podem pensar: pastor, eu não tenho uma parte espiritual porque eu não sinto o tempo todo. Bom, o problema é, às vezes, a sua mente carnal não consegue computar o tempo todo o que acontece no reino espiritual. Por quê? Porque o nosso cérebro foi treinado para ver aquilo que nós acreditamos. O nosso cérebro foi treinado para ver aquilo que nós acreditamos. Mas todos nós temos uma parte espiritual. E essa parte espiritual, ela tem uma grande influência sobre as nossas vidas. Algumas pessoas podem dizer: mas eu não tenho essa parte espiritual. Bom, os demônios são espíritos. Como que eles tentam você, se eles não falam no seu ouvido físico? Como é que Deus fala com você, se Deus não fala no seu ouvido físico? O problema é que ninguém, ou quase ninguém, nunca nos ensinou sobre a dimensão espiritual, ou como adorar como adorar o Senhor no reino espiritual. Mas olha que interessante, todos nós, de alguma forma, somos influenciados, e até quando nós vamos à igreja, nós somos tocados pela presença de Deus. Quantos de nós aqui já chegou em um culto e durante a adoração você começa a chorar, ou durante a palavra você começa a chorar e não sabe por quê? Ou já aconteceu isso com você? Ou quando alguém ora por você e você sente um alívio, você fala: não entendo por que eu senti esse alívio. Alguns nem creem em Deus para sentir esse alívio. Por quê? Porque o reino espiritual está sendo tocado no seu reino espiritual. Sabe, o reino espiritual influencia o nosso homem interior, influencia a nossa alma. Sabe, tem coisas que nós estamos passando que o nosso problema é na alma. Tem coisas que nós estamos passando que o nosso problema é no espírito. Existe um ataque espiritual. E tem coisas que nós estamos passando que o nosso problema é físico, é no corpo. Sabe? E os três se completam, os três, um apontam para o outro.
Olha que interessante. Às vezes eu converso com pessoas que elas estão muito oprimidas, elas estão entristecidas e não tem um ambiente, não tem uma razão aparente porque elas estão daquele jeito. Algumas pessoas chegam para mim, pastor, quando eu chego na minha casa, eu sinto uma tristeza muito profunda. Ou quando eu vou para minha empresa, eu sinto uma tristeza muito profunda. O que que significa isso? Aí você vai lá naquela casa e vai orar e percebe que o ambiente espiritual daquela casa está extremamente carregada. Espíritos malignos foram enviados àquela casa para destruir aquela pessoa. Ela está sendo influenciada no seu espírito. Sabe? Mas outros estão tendo uma tristeza na sua alma de forma poderosa, não porque em si é algo espiritual, mas porque tem coisas não resolvidas na sua alma. Coisas como falta de perdão, sabe, a paternidade que não foi resolvida, a maternidade que não foi resolvida, sabe, aquele relacionamento que a pessoa teve no passado e ela nunca acertou aquilo, aquilo nunca foi resolvido. São coisas que acontecem na nossa alma, aquela ansiedade fora do comum que nós começamos a desejar coisas que nós não deveríamos e não precisamos, e aquilo faz mal à sua alma e isso pode gerar uma tristeza profunda. Mas olha que interessante, mas tem coisas que não estão nem na nossa alma e nem no nosso espírito, tem coisas que estão no nosso corpo. Algumas pessoas, elas estão entristecidas, desanimadas, e elas não têm nada para ser curado na sua alma, e elas também não têm nenhuma guerra espiritual. Mas sabe, vai chegando uma idade que você precisa fazer uma reposição hormonal. Você precisa fazer um certo exercício. Vocês estão comigo ou não? Sabe, eu vi um pastor esses dias, ele falou: "Irmão, às vezes quando o irmão chega para mim, 30 e tantos anos para cima, ele fala: "Pastor, eu tô muito depressivo. O que que tá acontecendo comigo, pastor? Eu não sei, me deu uma tristeza muito grande". Ele falou: "Irmão, tá aqui o nome do meu médico, ele vai aplicar em você uma testosterona e você vai ficar beleza. Vai lá, vamos resolver isso aqui primeiro". Aí o irmão vai lá no médico, aplica a testosterona e o cara sai todo alegre, querendo matar o diabo, todo feliz. Sabe, tem coisas que são parte do nosso corpo. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então, tem coisas que são parte da nossa parte física, outras são partes da nossa parte natural, emocional, outras são áreas da nossa parte espiritual. Então, quando você conversa com alguém, você precisa entender o que está acontecendo. Sabe, quando nós nos adoramos ao Senhor e abrimos o nosso espírito à presença de Deus, o que acontece é, quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor fortalece o nosso íntimo, ele fortalece o nosso espírito, e o fortalecimento do nosso espírito traz vida para a nossa alma, que traz vida para o nosso corpo. Esse fortalecimento, a vida de oração, a busca pela presença de Deus, a adoração. A palavra de Deus nos fala que quando nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos são iluminados. Quando nós olhamos para o Senhor, tem vida que flui da presença de Deus. Vida que flui da adoração. Quando você adora, querido, não é porque Deus precisa da sua adoração, mas é nós que precisamos da vida que flui quando nós adoramos a Ele. Ele é o sol da justiça, é Ele que traz a energia que nós precisamos. É Ele que nos liberta. Essa vida em nós, no íntimo do nosso ser, vai produzir vida na nossa alma. Isso é se fortalecer no Senhor. Quando nós adoramos, sabe? E deixa eu falar algo para você, querido. Quando você entra no nível de adoração e oração profunda, no íntimo do seu ser, algo muda em você. Às vezes você tem procurado de um lugar para outro, de uma resposta, uma palavra, uma grande oração de alguém, uma palavra profética, mas nada muda. Nada muda realmente no seu coração, até que você se entregue ao Senhor e permita com que Ele mude o íntimo do seu ser. O apóstolo Paulo faz uma oração poderosa. Ele faz uma oração poderosa em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Eu amo as orações que o apóstolo Paulo faz, nós chamamos de orações apostólicas. Sabe, eu fico pensando, nós precisamos aprender com aqueles que venceram na fé, aqueles que cresceram em Deus. Não tem nenhuma oração do apóstolo Paulo para Deus resolver um casamento. Não tem nenhuma oração do apóstolo Paulo para Deus melhorar as finanças do irmão.
Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Por quê? Porque algumas dessas coisas não alguns dos problemas que nós enfrentamos não são as raízes em si mesmos, elas são só os frutos. Às vezes nós estamos orando para o fruto de algo, ao invés de orar para a raiz de algo. Vocês estão comigo ou não? Sabe, Deus resolve isso. Tem um problema que resolve agora, mas amanhã ele volta, porque é um fruto. É um fruto. E o apóstolo Paulo vai orar para alcançar as raízes. Então nós precisamos prestar atenção quando a palavra de Deus fala, quando nas cartas o apóstolo Paulo fala, por isso eu oro. Eu oro por vocês. Eu me ajoelho por vocês. E em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele fala, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Olha a oração de Paulo. Eu oro para que Deus, com suas gloriosas riquezas, fortaleça o íntimo do ser de vocês com poder. Paulo não está orando para Deus os enriquecer. Paulo não está orando para Deus resolver o casamento deles, mas Paulo está orando para que Deus, no íntimo do ser deles, os fortaleça com poder. Sabe, eu tenho chegado à conclusão que não existe problema tão grande nas nossas vidas. Nenhum problema, nenhuma circunstância é muito perigosa ou é muito grandiosa nas nossas vidas. A questão é que, na maioria das vezes, nós estamos fragilizados. Bom, nesse exato momento, na nossa cidade, existem muitas viroses passando por aí. Esses dias alguém falou, achei interessante, Goiânia, ou você está com virose ou você está viajando. Exato momento. Existem gripes por aí. Mas olha que interessante. A chance de você pegar a gripe aumenta quando a sua imunidade está baixa. Existem muitas enfermidades espirituais, emocionais, mas a chance de você pegar algo aumenta quando a sua imunidade está baixa. Como anda a sua imunidade espiritual? Como anda a sua vida espiritual? Sabe? Então, às vezes você está orando para Deus resolver o seu problema, mas o Senhor está dizendo para você, peça que eu te fortaleça no íntimo do seu ser com o meu poder. Peça para que eu te fortaleça no íntimo do seu ser com o meu poder. E é o que o apóstolo Paulo está pedindo. Sabe, a igreja primitiva, ela passou por muitas privações. Ser cristão hoje, meu irmão, não se compara em termos de perigo no mundo ocidental com aquilo que a igreja primitiva passava e o que a igreja passa em alguns lugares do mundo. Ser cristão hoje não se compara. Nenhuma das nossas lutas, creio eu, que nós passamos aqui, se compara com lutas que pessoas vêm passando em países perseguidos, onde pessoas não podem falar de forma alguma que são cristãos. A igreja primitiva não tinha chance, talvez, nem de orar pelo casamento. Eles estavam preocupados com a vida. Caso você fosse pego sendo cristão ou confessasse Jesus, você poderia perder não só a sua vida, mas a sua família também passava por essas tribulações. Era perseguição em cima de perseguição. Então, como essa igreja vence um lugar, um ambiente tão perturbador e de tamanha perseguição? Como que esses irmãos, mesmo em face da morte, encontravam uma alegria? E hoje, nós, mesmo em face ao conforto, não conseguimos nos alegrar com nada. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é um grande peso, mas nós não somos perseguidos. Nós temos ainda a liberdade de culto, nós temos a capacidade de trabalhar. Em alguns anos, eu lembro, na igreja no Brasil,
Até para você ser contratado, se você colocasse que era crente, tinha um quê a mais. Era uma graduação a mais. Hoje nem tanto, mas antigamente era. Você ia buscar um emprego e falar assim, inclusive, pode colocar aí, eu sou crente. A pessoa falou, você é crente, então não vai roubar, não vai mentir, já entendi. Sabe, como que nós vivemos em um tempo que, pela graça de Deus, temos seus desafios, mas não se compara com a igreja primitiva? Por que que então nós vivemos um tempo em que se fala muita vitória, mas muitos de nós vivem muita derrota? Se fala em muita alegria, mas no íntimo do nosso ser nós somos tomados de tristeza. Sabe o que eu acredito? Eu acredito é porque o nosso íntimo está fragilizado. Nós temos olhado para coisas que na verdade não fazem sentido. Nosso coração não está focado no Senhor. Então o apóstolo Paulo não ora para que Deus livre eles das lutas e das tribulações. O apóstolo Paulo ora para que Deus, com as suas gloriosas riquezas, os fortaleça no íntimo do ser deles com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele vai dizer, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe, nós temos um chamado, nós precisamos saber quem nós somos, e precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Jesus está dizendo que está chegando a hora desses adoradores entrarem na atmosfera dos céus. Sabe, querido, nem todos os dias a igreja está aberta. Nós não temos culto todos os dias. Mas sabe o que está aberto todos os dias? Os céus. Os céus estão abertos todos os dias. Eles estão abertos 24 horas. Eles estão abertos de madrugada. Ele sabe que o Senhor atende ao seu clamor quando o seu pastor não consegue te atender. O Senhor está pronto para te fortalecer no íntimo do seu ser. Mas para nós sermos fortalecidos, nós precisamos entrar na presença de Deus e adorá-lo ali naquele lugar. A palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Senhor. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A palavra santuário vem do latim santuário, que é derivado de sanctus, que significa santo. Assim, a palavra carrega a conotação de um lugar reservado para o sagrado, para a devoção. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo ou santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo, ele está dizendo para nós agora, olha, tem algo poderoso acontecendo. Sabe, antigamente o templo era um lugar físico parado, mas agora, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, esse templo se torna você. Hum, Você se torna um templo. Esse templo é o lugar onde Deus habita. Você já parou para pensar nisso? Onde Deus habita, você se torna um lugar de comunhão. Quando nós oramos em Cristo que se manifesta em nós, o Espírito Santo. Esse Espírito em nós é a esperança, Cristo em nós é a esperança da glória que há por vir. Eu e você nos tornamos esse lugar de adoração, lugar onde Deus ama habitar, lugar onde Deus ama estar. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Diga amém. Você se converteu. Mas olha que interessante. Tanto Moisés quanto Salomão, quando eles construíram o templo, um foi o tabernáculo e outro templo, depois que esse templo foi feito, ele foi consagrado, e como símbolo de que Deus tinha aceitado aquele lugar, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Vocês estão comigo ou não? Veio uma nuvem de glória e se manifestou naquele lugar.
É sinal de Deus dizendo: vocês construíram algo físico para minha glória, mas eu respondo a vocês com a minha presença. Porque nós podemos construir uma casa para Deus e Deus pode não habitar nela. Nós podemos entregar uma oferta para Deus, mas Deus pode não receber aquela oferta. Eu não sei se você sabe disso, mas nem toda oferta Deus recebe. A primeira oferta que nós vemos na Bíblia foi sinal de morte, não de vida. Nem toda oferta Deus recebe. E aí, quando você começa a analisar, Deus pode não receber aquilo. Mas olha que poderoso. O tempo era consagrado e o Senhor respondia com a sua presença. No Novo Testamento, depois que o véu foi rasgado, que o corpo de Jesus foi rasgado por nós, e nós agora temos livre acesso à presença de Deus, no livro de Atos, nos mostra algo poderoso acontecendo, como sinal de que Deus recebeu as nossas vidas como templo. O Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres que estavam orando. E eles começaram a orar em novas línguas. Eles começaram a falar novas línguas. Que é isso, pastor? É o sinal de que agora Deus habitava neles. O Espírito repousava sobre eles. Quando nós nos reunimos, querido, não é uma reunião de homens e mulheres apenas, mas é uma reunião de templos. Alguns são templos maiores, outros são templos melhores. Alguns são templos mais fitness. Mas todos nós somos templos. Templos do Espírito Santo. Você agora faz parte de um modelo, presença de Deus. Mas o que acontecia em cada templo? Primeiro, todo templo era um lugar de adoração. O templo era o local onde o povo de Israel se reunia para louvar e agradecer a Deus, se aproximar do Senhor. Você que nasceu de novo em Cristo Jesus, não é apenas um ouvinte, mas você é um lugar de adoração, um lugar onde da sua boca sai palavras de bênção, não de maldição. O lugar onde da sua boca, quando você vai falar algo, você profetiza. Aquilo que sai da sua boca é para glorificar a Deus. Aquilo que você faz é para glorificar a Deus. Por quê? Porque você é um lugar de adoração. Querido, sabe qual é a vantagem de ser um lugar de adoração? Nos leva para um outro ponto. Um lugar de adoração é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Agora nós somos um templo ambulante. Por onde quer que nós vamos, a presença de Deus, a glória de Deus caminha conosco. Você consegue pensar nisso? Você consegue ver os lugares onde você vai, a glória de Deus vai com você? A presença de Deus vai com você? O templo é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta. Por quê? Porque da sua boca flui louvores, da sua boca flui salmos, flui adoração. Então Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor agora habita nas nossas vidas. A presença de Deus é contínua no lugar de adoração. Querido, Deus não se manifesta ou não permanece no lugar onde Ele não é adorado, onde Ele não é louvado. O templo também é um lugar de sacrifício. É um lugar de sacrifício. Era lá que eram oferecidos sacrifícios animais para perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Todos aqueles que querem caminhar com o Senhor na sua presença precisam viver uma vida de sacrifício. Precisam negar a si mesmo. Precisam tomar a sua cruz. Sabe, eu acho interessante, eu vi o pastor Todd White dizendo algo interessante. Ele diz, a Bíblia não diz para nós negarmos o diabo, a Bíblia diz para nós negarmos a nós mesmos. Porque às vezes é a nossa carne que dá lugar para o diabo. É a nossa carne. Alguns anos atrás eu vi uma história de um pastor que estava tendo muito problema na sua igreja. A igreja estava muito dividida. Um dia os irmãos chegaram no culto. E eles chegaram nesse culto, tinha um caixão dentro da igreja. Ele falou, irmãos, Deus trouxe a vitória. A pessoa que causava divisão nessa igreja faleceu. E ela está aqui, nesse caixão.
Eu queria que vocês olhassem para ela. Queria que vocês tivessem uma filha. Imagine a curiosidade da igreja. Quando os irmãos chegavam naquele lugar, eles olhavam naquele caixão, naquele espaçozinho, um caixão fechado. Quando eles olhavam para aquele lugar, eles entravam para ver o rosto da pessoa e eles saíam chorando, eles iam embora, pensando, muito entristecido. Todo mundo que olhava para aquele lugar chegava na fila. E um irmão muito curioso e queria saber quem é que estava causando aquele problema na igreja. Sabe, o último que chegou lá, quando ele chegou e tinha visto todo mundo triste, ninguém falava nada. Quando ele olhou para aquela portinha, aquela janelinha do caixão fechado, quem ele viu? Ele viu um espelho. O espelho estava mostrando que ele era o problema. Cada pessoa que passava naquele lugar via no espelho daquele caixão que ela era um problema. Sabe, querido, às vezes nós estamos amarrando o diabo para lá e para cá, estamos queimando o inimigo, mas nós somos aqueles que abrimos porta para o diabo entrar. Pastor, ora pelo meu casamento. O que foi, pastor? O diabo está furioso. Mas, irmão, não aconteceu nada. Não, só xinguei a minha esposa e o diabo se levantou. O que foi, pastor? O que aconteceu, irmão? Eu bati no meu marido, o diabo agora quer separar nós dois. Sabe, nossa carne, ela é um problema. Então, para nós vivermos uma vida dedicada ao Senhor, existe uma vida de sacrifício, um lugar de entrega. Querido, sacrifício nos custa algo. Não existe sacrifício sem que isso custe a você algo. Tem que custar a nossa vida de oração, tem que custar o servir à igreja. A oferta, o dízimo custa, mas não é só isso que Deus quer. Sabe, quando você vai desenvolver uma vida de espiritual com o Senhor, aquilo custa para você. Ela custa. Às vezes ter comunhão com os irmãos também custa. Custa você ouvir pessoas, custa você aconselhar pessoas. A palavra nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, um crente de verdade, um templo do Senhor, não faz o que quer. Ele não faz o que quer, na hora que quer, do jeito que ele acha melhor. Ele vive uma vida de sacrifício. Algo mudou na minha vida há anos atrás, quando eu ouvi um pregador que disse: Jesus não só morreu na cruz, mas ele viveu uma vida de cruz. Ele viveu crucificado. Nós vamos viver crucificados para carregar a presença de Deus. Onde tem sacrifício, tem adoração, também tem presença de Deus. Tem presença de Deus. O fogo não pode nunca apagar no altar. Nunca. Todo dia nós estamos entregando algo. Todo dia nós estamos oferecendo algo. Todo dia nós estamos oferecendo os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos achismos, os nossos quereres. Senhor, eu coloco tudo na tua presença. Você começa a entregar, você entrega os seus sentimentos. Quanto mais você se fortalece no Senhor, queridos, mais os pensamentos da sua alma, as vozes malignas que se levantam contra a sua vida vão perdendo a força. Quanto mais você se fortalece no Senhor, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas. O problema, a questão é quando o problema se torna maior do que a força interior de Deus que está dentro de nós. Há muitos anos atrás, eu lembro quando eu viajei pela primeira vez, sozinho, para prestar vestibular, eu fui a Fortaleza e nunca tinha ido a Fortaleza. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, eu encontrei um colega meu de uma turma que estudava comigo, e ele estava lá. Eu já tinha reservado um hotel, tinha viajado pela primeira vez de avião, foi algo tão maravilhoso para mim, estava tão feliz, tão empolgado. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro que esse colega que estava lá, eu falei: "Mano, você vai prestar vestibular aqui?" "Vou." "Então, que bacana. Onde você vai ficar?" Ele falou: "Olha, eu não sei, eu não reservei hotel ainda." "Mas você vai ficar em qual lugar?" Eu falei: "Ó, eu vou ficar num hotel aí que já reservaram para mim." E eu fiquei muito feliz. Aí ele falou: "Então eu vou ficar com você, pode ser?" "Pode, vamos lá." Ele chegou e a gente reservou o quarto. Eu nunca tinha conhecido aquele hotel. Bom, naquela época, eu não sei se você sabe, mas não tinha WhatsApp. Quantos aqui é da época que não tinha um WhatsApp? Levante sua mão, olha aí. Jesus está revelando muitas idades aqui nessa noite.
Na verdade, nem Facebook ainda. Tinha Orkut, eu acho, mas demorava muito. E eu lembro que eu estava com esse menino lá, e a gente falou assim: "Olha, nessa prova, especificamente, a nossa prova era domingo, a gente tinha chegado na sexta, mas eles falavam o seguinte: "Olha, você precisa ir à faculdade, assinar o seu nome para comprovar que você vai fazer a prova domingo, senão você perde o seu lugar". E foi o que nós fizemos. Chegamos no hotel, nós falamos: "Cara, vamos aproveitar sábado para estudar um pouco mais, ficar mais tranquilo, pra gente prestar a prova domingo e segunda, vamos? Então vamos lá hoje já resolver esse negócio na faculdade". Pô, nós pegamos um táxi, fomos até a faculdade, e aí perguntamos para o taxista com o intuito de economizar: "Cara, qual o ônibus que nós pegamos de volta para essa região do hotel?". Ele falou: "Ó, você vai pegar o ônibus tal, assim, 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 horas e 10. Vai guardando". Pô, na minha época, meu celular não era um celular touchscreen, era aquele Motorola que ligava e mensagem era caro. E aí a gente foi lá, assinou, pegamos o ônibus de volta, só que tinha um detalhe: eu não sabia o nome do bairro e nem tinha tempo para ter guardado o nome do hotel. Bom, se eu não tinha, ele também não tinha, porque ele chegou de última hora. E o cartãozinho do hotel não tinha nem o nome do hotel. E nós pegamos o ônibus de volta, e eu sou muito bom de localização, gente, é muito difícil eu me perder. Graças a Deus por isso. E a gente foi passando, eu falei: "Cara, eu acho que a gente passou do ponto". Ele: "Sério, velho? Sério?", porque eu lembro que a gente estava perto de uns morros, eu acho que é por aqui. E aí a gente desceu. Eu lembro que a moça que tinha organizado para mim aquela viagem, ela já não atendia mais telefone, estava todo mundo perdidos, sexta-feira à noite. Eu lembro que nós nos perdemos e eu falei: "Cara, eu acho que nós passamos o lugar, então tá na hora da gente voltar". Aí ele falou: "Vamos voltar? Vamos. Vamos pegar essa rua aqui, eu acho que é uma rua parecida com essa". E fui andando. Irmãos, eu fui andando junto com ele. De repente, aquela angústia, aquela ansiedade, sabe, eu sei que vocês são muito plenos, vocês não têm angústia, vocês não têm ansiedade, vocês não têm nada disso, mas a ansiedade tomou conta do meu coração, e o diabo falando pra mim assim: "Você é burro, hein, você vai ficar perdido nessa cidade, sem dinheiro, você e seu amigo, vo olha as ideias". E aquilo começou a crescer dentro de mim, e eu fiquei angustiado, eu estava ansioso demais, e aquilo começou, imagine você na cidade nova, e como é que eu ligo para meu pai e falo: "Pai, sabe de uma coisa? Tô perdido". E aí eu comecei a cantar, eu comecei a louvar. Sabe, querido, se você não tem nada para falar, não murmura, canta. Agora, respira fundo, fala: "Misericórdia, Jesus. Aleluia, Deus seja louvado". Sabe, ora em línguas, faz alguma coisa, mas não murmura. A murmuração é a oração ao contrário. A murmuração é você pedir: "Diabo, você estava fazendo, continua fazendo mais, porque nada vai dar certo". Quando você murmura, você não permite com que Deus fale com você. Eu comecei a cantar, eu comecei a louvar. Meu amigo que não era crente, eu comecei a louvar ao seu irmão. Deixa eu falar uma coisa, eu cantei diante do trono um, diante do trono 2, diante do trono 3. Voltei, o Existe um Rio, Senhor, mais 30 minutos com direito à ministração de Ana Paula Valadão, sabe? Eu cantei Preciso de Ti, eu cantei Damares, eu cantei Corim de Fogo, eu cantei tudo que eu conhecia. Olha que eu nasci na igreja. E eu fui cantando, e meu amigo olhou para mim e falou assim: "É, você gosta de cantar, né?". Eu lá no meu interior, eu falei assim: "Gosto", mas sabe isso que você tá por dentro assim: "O sangue de Jesus tem poder". Eu acho que ele converteu naquele momento. Eu cantei por algumas horas, não foi meia hora, a gente estava andando e eu cantando por algumas horas, eu não tinha mais assunto com ele. Eu lembro que quando nós chegamos nesse lugar, nós estamos caminhando e caminhando, ele falou: "Cara, tá ficando à noite, ali o negócio vai ficar sério, a gente não conhece essa cidade". Eu lembro que ele falou assim: "Eu acho que a gente tá na rua errada, vamos descer mais uma rua?". Eu falei pra ele: "Mano, vamos só mais essa quadra. Vamos só mais essa quadra". Foi a única coisa que saiu da minha boca. E aí eu saí, quando eu andei mais uma quadra. Quando eu andei mais uma quadra, vocês não vão acreditar, eu avistei o hotel. Eu avistei o hotel. Eu falei: "Mano, aquele hotel". O cara falou assim: "Não acredito, não acredito". Aquele dia ele ficou marcado, ele não gostava de igreja, não gostava, depois ele foi no meu aniversário na igreja, ele veio algumas vezes, mas ele foi tocado por aquele milagre. Ele ficou impactado, porque, querido, sabe o que eu estava fazendo? Eu sei, as coisas estão difíceis, eu sei que está difícil. Você vai abrir sua boca para quê? Fortaleça o seu interior, ore em línguas.
Gaste tempo na presença de Deus. Adore. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós somos iluminados. Nós não sabemos como acontece, mas sabemos que o Senhor nos guarda. Você começa a guardar suas emoções, o seu coração. Você começa a louvar. Você começa a adorar. E aí o Senhor começa a te guiar, os anjos do Senhor não deixam você olhar nem para a esquerda nem para a direita. Você começa a focar. Querido, não tem a ver com a minha inteligência, não tem a ver com a minha perseverança, mas tem a ver com o Senhor. Eu vou colocar essa dor, eu vou colocar essa dificuldade na tua presença. Sabe quando você adora, você fala: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Porque mesmo nos meus erros, o Senhor me guia. Mesmo nos meus erros, mesmo nas minhas limitações, o Senhor está comigo. E você começa a levantar. Você é templo do Espírito Santo. Quem te vê murmurar? Quem te vê reclamar? Quantas vezes seus filhos te veem orando na sua casa, prostrado, em adoração? Você não precisa ser forte por conta própria, querido. Seja forte no Senhor. Seja forte na presença de Deus. Não seja guiado pelo seu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Como o templo é um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, cante nos momentos em que você não quer cantar. Oferte, abençoe nos momentos em que você sente que não tem. Ore nos momentos em que você sente que não precisa orar. Ou nos momentos em que você não quer orar, você vai falar para sua alma: eu vou buscar o Senhor. Eu vou me prostrar diante da presença de Deus. O templo também é um símbolo da aliança de Deus. O templo servia como ponto de encontro para o povo, lembrando-lhes sua identidade como servo de Deus e seu compromisso com a aliança. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós um templo cheio de vida, um templo cheio de atividade. Talvez essa manhã nós temos muitos templos aqui, mas quantos templos estão ativos? Quantos templos ainda têm incenso subindo? Quantos templos têm entregado ao Senhor a oração e adoração? Quantos templos estão aqui pegando um sacrifício, sendo dedicado ao Senhor, sendo consagrado ao Senhor? Querido, a palavra nos fala que o Senhor nos chamou para sermos santificados, separados. O santuário é um lugar separado. É um lugar reservado. É um lugar consagrado. Eu e você não fazemos parte mais daquilo que o mundo está oferecendo. Nós não somos todo mundo, mas nós somos um lugar de resposta. Nós somos um lugar de entrega. Nós somos um lugar onde as pessoas vêm e elas podem ouvir de Deus, porque nós estamos sempre conectados a Ele. Nós somos um lugar onde as pessoas vêm e quando nós abrimos a nossa boca, elas vão ouvir a voz de Deus. Porque nesse altar, nesse templo, o incenso continua queimando. O sacrifício continua sendo entregue. A adoração não para em nenhum momento. É o símbolo da aliança de Deus. Isso não funciona apenas para pastores, mas cada um de nós que nasceu de novo.